Primeiramente, bom dia, eu sou o Bonnie, e o Gojo é, sem dúvidas nenhuma, o melhor e mais desenvolvido personagem de sua obra. Jujutsu Kaisen acabou há pouco tempo e recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o Sukuna, um dos melhores vilões já feitos na história dos animes. Eu narrei a sua história e até dublei algumas cenas do mangá pra dar uma descontraída. Mas nesse vídeo eu quero fazer algo diferente. Eu gosto muito do Gojo. Eu sei que é clichê, mas ele é o meu personagem favorito de Jujutsu Kaisen. Não por ser o mais foda ou o mais forte. Na verdade, antes de começar a consumir Jujutsu, eu tinha preconceito com o anime, porque eu achava que ele era uma obra superficial, baseada apenas em tal personagem é o mais forte. E eu me recusava a assistir só por causa disso, só por causa do Gojo. Era tanto moleque em páginas do Facebook debatendo na época se o Gojo vencia o Goku, se vencia o Madara, o Aizen e essas porra que eu nem queria me misturar. Mas depois de ver o anime e depois de ir pro mangá, eu percebi o quão enganado eu estava, porque Gojo não se resume em sua força. Na verdade, ele é o personagem mais bem construído de todo o anime. Por favor, me permita desenvolver. Satoru Gojo é uma daquelas figuras que cativam por sua força, mas ao mesmo tempo nos fazem refletir sobre a solidão que acompanha o seu poder absoluto. Um personagem que sempre foi tratado como uma arma, mas que tinha um desejo de mudar o mundo através das novas gerações, mesmo em meio à solidão que permeou por toda a sua vida. Satoru Gojo é a personificação do poder absoluto em Jujutsu Kaisen. Desde jovem ele já carregava o título de O Mais Forte. Mas esse peso não se limitava apenas à sua habilidade em combate. Esse título também representava uma barreira invisível entre ele e o resto do mundo. Sua técnica, o infinito, não era apenas a sua habilidade de defesa, mas uma metáfora perfeita para a sua existência. Uma barreira impenetrável que o separava de todos ao seu redor, isolando emocionalmente. Desde o início da história, Gojo foi visto como uma arma pelos outros. Seu poder era tão extraordinário que as pessoas ao seu redor não o enxergavam como uma pessoa definitivamente, mas como um recurso, uma ferramenta para derrotar maldições. A frase que permeia a sua jornada é: você é o mais forte por ser Satoru Gojo, ou você é Satoru Gojo por ser o mais forte? Por mais que seja um meme, essa frase de fato tem um peso em cima do personagem, pois essa pergunta reflete como o próprio Gojo às vezes se perde entre quem ele é e o que ele representa para os outros. Desde jovem, Gojo já tinha uma visão crítica sobre o alto escalão do mundo Jujutsu. Ele sabia que as gerações mais velhas estavam presas a tradições retrógradas e a uma hierarquia de poder ultrapassada. E essa visão foi reforçada pelos eventos traumáticos envolvendo Rika Manai e Suguru Geto. A missão de proteger Rico não foi apenas uma falha profissional, foi uma falha pessoal. No mesmo dia em que Rika morreu, Gojo perdeu o seu melhor amigo Geto, a única pessoa que conseguia se aproximar dele. Embora eles tenham tomado caminhos diferentes, Gojo sempre acreditou que o sistema do mundo Jujutsu era responsável por essa perda. Em vez de se rebelar contra o sistema, eliminando o alto escalão, algo que ele sabia que seria apenas temporário, Gojo escolheu uma abordagem diferente. Ele decidiu se tornar professor. Seu objetivo era guiar as novas gerações e criar um futuro onde o mundo Jujutsu fosse liderado por pessoas com mentalidade mais aberta e flexível. Para Gojo, os jovens eram a chave para um futuro melhor. Ele acreditava que, se pudesse ensinar e moldar os seus alunos, um dia eles seriam capazes de substituir o sistema antiquado por algo mais justo. Mesmo nos momentos mais críticos, como quando ele foi selado ou antes de lutar contra Sukuna, Gojo sempre acreditou em seus alunos. Ele sabia que, se falhasse, eles estariam prontos para continuar a luta. Mas, apesar da sua confiança, alegria e empolgação, Gojo era uma pessoa profundamente solitária. Ser o mais forte o isolava dos outros, e essa solidão era uma constante em sua vida. Ele se esforçava para manter uma fachada extrovertida e brincalhona, mas no fundo, ele estava sempre sozinho. A solidão de Gojo é explorada de maneira sutil, mas muito interessante ao longo da história. Sua técnica, o infinito, simboliza perfeitamente essa distância que ele tem dos outros. Ele estava sempre presente, mas nunca realmente acessível.
Sua força era tão grande que ninguém conseguia compreendê-lo. E ele, por sua vez, também não conseguia compreender as outras pessoas. E justamente por isso, Geto era seu único amigo, pois era o único que era forte o bastante para compreender Gojo. Essa mesma solidão é refletida em outros personagens poderosos da história também, como o Hajime e o Ryomen Sukuna. Ambos compartilham a mesma filosofia. O mais forte é o mais solitário, pois sua força sempre virá na frente da pessoa. Para Gojo, Sukuna, Kashimo, Geto, a força era uma maldição que os afastava dos outros. E o único diferente entre eles era Sukuna, que não se importava de ser solitário, justamente por ser o mais forte. Ao longo da história, Gojo nunca experimentou a derrota de verdade. E essa falta de experiência o impedia de entender completamente as outras pessoas. Para ele, a derrota era algo distante, quase inimaginável. Foi somente em sua última batalha que Gojo encontrou o que ele não sabia que estava procurando, a derrota. E, de forma irônica, essa derrota foi libertadora. Ao ser derrotado, Gojo finalmente se aproximou da humanidade. Ele deixou de ser o mais forte e pôde pela primeira vez entender o que significa ser vulnerável, falível, humano. Na morte, Gojo encontrou a paz que ele não conseguiu alcançar em vida. Ele não estava mais sozinho, pois havia sido derrotado. Algo que finalmente o conectava com as outras pessoas, em especial com os seus alunos. A derrota, que poderia ser vista como um grande fracasso, se tornou a chave para sua libertação. Mas a história de Gojo não termina na sua morte. Em um último ato de crueldade, o mundo Jujutsu mostrou que, mesmo na morte, ele ainda era visto como uma arma. Seu corpo foi usado como instrumento, uma ferramenta de poder, confirmando que ele nunca foi tratado como uma pessoa completa. Essa última ironia revela a natureza fria e impessoal que o mundo Jujutsu exige que as pessoas tenham. Gojo, que dedicou a sua vida a mudar esse mundo e proteger os seus alunos, foi reduzido a uma mera arma, mesmo após a sua morte. Satoru Gojo foi muito mais que o mais forte. Ele foi um homem solitário, um professor que realmente se importava com seus alunos, mas que no fim era apenas mais uma pessoa tentando encontrar o seu lugar no mundo. Por mais forte que ele fosse, o que ele precisava era apenas se sentir humano. Eu peço desculpa por esse vídeo meio diferente, não é exatamente o tipo de vídeo que eu posto por aqui, ou goste de fazer, mas eu estava refletindo recentemente um pouco sobre esse aspecto do Gojo, que eu acho que muita gente já tem conhecimento, mas eu queria falar um pouco sobre, e é isso que eu fiz. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comentem aí, e quem sabe talvez eu faça mais vídeos desse gênero. Muito obrigado por me ver até aqui, e até a próxima.